Hoje eu quero falar sobre disciplina, sendo que eu quero trazer uma abordagem diferente sobre o significado do que é disciplina. Eu gosto muito de um pensamento de um comandante, de um ex-comandante das Forças Especiais dos Estados Unidos, os Navy SEALs, chamado Jocko Willink. O que é que ele diz? Disciplina é liberdade. Então, por muito tempo, eu sofri com a simples ideia de ser disciplinado. Eu nunca fui uma pessoa muito disciplinada. Eu sempre fui determinado. Eu sempre fui esforçado. Eu sempre tive força de vontade, mas eu nunca tinha disciplina. Disciplina para mim era tédio. Disciplina para mim era monotonia. Disciplina para mim era um sacrifício. Disciplina para mim era algo meio que robotizado. Eu me sentia uma máquina. Eu me sentia um fantoche. Eu achava que eu não tinha domínio sobre mim. Eu achava que eu não era eu. Eu tinha vários preconceitos sobre o que é ser uma pessoa disciplinada e do que era, entendeu? A tão falada e a tão mal compreendida disciplina. Então, disciplina, em outras palavras, a gente pode defini-la como sendo uma forma habitual de se fazer algo, ou a gente pode defini-la como sendo o ato de eu conseguir cumprir uma rotina cotidianamente, ou diariamente, ou com a frequência que eu estabeleci. Uma vez por semana, uma vez por dia, 2 vezes por semana, uma vez a cada dia. Então, se eu crio uma organização, se eu crio um plano e se eu consigo cumprir todo aquele planejamento, eu sou considerado uma pessoa disciplinada. Mas isso tudo eu estou falando sobre do que é ser, né? Do que é disciplina e do que é ser disciplinado. Mas a frase desse ex-comandante, né, das Forças Especiais Americanas, o Jocko Willink, ele diz o seguinte: disciplina é liberdade. Eu compreendi, entendeu, esse conceito não faz muito tempo. E hoje eu concordo e eu defendo essa tese de disciplina ser liberdade. E como é que eu vou explicar? Como é que eu fazendo uma aplicação prática em minha vida, como é que eu posso também chegar a essa conclusão de que disciplina ela é liberdade? Então, eu já falei em outro vídeo sobre o meu conceito de liberdade. Então, assim, um dos conceitos que eu tenho de liberdade é a questão de eu ter opções. Sabe aquela ideia de que conhecimento é liberdade? Por que conhecimento é liberdade? O oposto do conhecimento é o não conhecimento. Ou então, a gente pode dizer que o oposto do conhecimento é a ignorância. Então, se você é ignorante, você só tem um resultado possível. Você não sabe. Se você é uma pessoa que tem conhecimento, a sua opção ela já aumentou. Você pode saber, você pode cumprir algo porque você sabe o que é, ou você pode não cumprir aquele algo e escolher a ignorância. O seu poder de escolha, ele amplia. Então, quando você é disciplinado, você tem o poder de fazer, você tem a capacidade, você tem a habilidade, você consegue fazer, mas se você não quiser, você também, entendeu? Por incrível que pareça, você pode não fazer. Se você não é disciplinado, só existe uma alternativa. Você não faz. Se você é preguiçoso, você só tem uma alternativa. Você não faz. Se você é disciplinado, você consegue fazer. Então, disciplina é liberdade, gente. Disciplina não é escravidão, disciplina não é robotização, disciplina não é alienação, disciplina não é você ser uma marionete. Pelo contrário, quando você é disciplinado, você consegue exercer mais domínio sobre si mesmo. Você consegue ter mais domínio sobre seus pensamentos, você consegue ter mais domínio sobre suas emoções, você consegue ter mais domínio sobre a sua força física, e você faz com que aquilo que você planejou, a sua vontade, os seus desejos sejam cumpridos independente da circunstância, do seu estado de espírito, da sua animosidade. É bem comum a gente ouvir relatos de pessoas que não acordaram lá muito bem. Acordaram um pouco para baixo, acordaram um pouco indisposto, mas mesmo assim eles foram lá
e fizeram o que tinha combinado para fazer e entregaram o que tinha de entregar naquele dia. Ou seja, a disciplina conduziu ele. Não foi a motivação, não foi o estado de espírito, não foi o ânimo com que ele se levantou naquele dia. Foi a disciplina. A disciplina, ela às vezes nos carrega quando a gente mesmo não tem ânimo nenhum de fazer alguma coisa. Então você vê que a disciplina, ela traz liberdade, porque ela aumenta o meu poder de escolha e ela me permite que eu consiga ter mais domínio sobre variáveis do meu ser que poderia de alguma forma estar interferindo na minha jornada, num caminho que eu tinha escolhido previamente que seguiria e daquele resultado que eu tinha estabelecido previamente de alcançar. Então, gente, disciplina é liberdade e que possamos estar buscando mais, que possamos estar querendo cada dia mais ser disciplinado, porque a disciplina é um dos principais pilares do autodidatismo, é um dos principais pilares de pessoas que têm a consciência da sua autoformação, que tem consciência da sua autoeducação e que busca o desenvolvimento contínuo em várias áreas da vida, seja ela espiritual, seja ela profissional, seja ela emocional. A disciplina, ela consegue nos conduzir naquilo que desejamos. Um abraço, inscreva-se aqui no canal, aperte lá o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e como eu sempre falo, estamos querendo criar uma comunidade de aprendedores, de autodidatas, de pessoas que têm gestão sobre a sua própria vida.